Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui nos contatando com o primeiro episódio da primeira temporada da série Star Trek Lower Decks, exibido na Paramount+. Pois bem, pessoal, finalmente vou começar a fazer as resenhas a respeito da primeira série animada da era de latão da franquia Star Trek. Pois é, Star Trek Lower Decks. Sim, uma animação, claro, voltada a um público mais específico, porque sempre que se fala de animação você pensa, voltado às crianças. Não, na verdade, quem era focado mais em pimpolhos foi a segunda série animada, também da Era de Latão, que é Star Trek Prodigy. Mas, aliás, já se comentar, né? Não é porque essa série aqui, Lower Decks, é a primeira série animada aqui da Era de Latão que a gente possa considerar como realmente a estreia desse tipo de formato. Na verdade, não, né? Muita gente não sabe, para falar a verdade, mas existiram, acho que, 3 animações lá em Short Track, que eram aqueles pequenos curtas de histórias completamente fechadas que existiam em pré-temporada da Star Trek Discovery. Mas, com certeza, ninguém viu, né? Porque justamente quando essas animações foram colocadas, exibidas na segunda temporada de Short Tracks, não foi exibido na Netflix, né? Porque já estava começando aquele problema entre a Netflix e a CBS a respeito de exibir ou não a série, aquela pendenga toda, né, que depois, tanto que Star Trek Picard não foi exibida na Netflix, foi exibida na Amazon Prime, aquela salada toda. Enfim, os episódios animados são inéditos aqui no Brasil. Quem viu, viu através da Sparrow Plus. Pois é, grande serviço de streaming. Bom, o que vale, né? Ou seja, oficialmente é a primeira série animada e, como eu comentei, voltada para um público bem específico, que é o público adulto. Logo de cara, nesse primeiro episódio de estreia, você já percebe que sim, a temática é voltada para os mais de idade, porque tem aquelas pegadas um pouco de violência, nem tanto, não é explícita, mas tem bastante conteúdo sexual, né? Em duas cenas aqui fica evidente isso. Não dá para dizer que foi sem querer, não é. E depois isso até continua em futuros episódios, né? Bom, enfim, o que vale, né? Essa série aqui veio depois de Star Trek Discovery e também de Star Trek Picard. Estreou em 2020, né? Alguns meses depois da estreia de Picard. E a série se passa aqui, Lower Decks, ali na época também de Picard. Ou seja, já era algo mais interessante do que simplesmente não estar conectada com a Michael lá daqueles tempos pré-Kirk, já deixava o público com certeza um pouquinho mais esperançoso, que não seria aquela coisa de ficar distorcendo o canon da franquia, né? Mas, bom, enfim, vamos ver como se desenvolve todos aqui os episódios dessas 2 primeiras temporadas e de como converge depois para a terceira. Bom, eu assisti as 2 temporadas? Não assisti. Na verdade, quando ela começou a ser exibida, ou melhor, ela não foi exibida por aqui, né? Na época de lançamento, lá em 2020, você também tinha que ver através da Sparrow Plus, e eu baixei os primeiros episódios, eu acho que eu baixei os 4 primeiros, mas eu não tenho certeza se eu assisti aos 4, talvez 2 ou 3. O problema é que, quando eu comecei a acompanhar esses episódios, claro, eu tive a minha primeira impressão, e quando passava mais uma semana, eu precisava ir atrás dos episódios, da disponibilidade, né, das legendas, aquela coisa toda, né? Simplesmente depois de algumas semanas eu esqueci de baixar. Pois é, a série realmente ela não me pegou, eu simplesmente, quando eu vi, passou uma semana, passou 2, cadê os episódios? Eu não fui atrás. E depois a série terminou, a sua primeira temporada, e deixei para depois, né? Quando estreasse uma segunda, aí sim eu reveria, mas também passou a segunda temporada e eu não fui atrás, e agora sim, né? Bom, naquela época o canal não estava voltando aqui, né? O Mantado Nerd, ele estava parado, então era um motivo também para eu deixar
tudo para trás. De qualquer forma, agora vai estrear a terceira temporada, então estou animado, né, para, então, no dia 25, né, começar a terceira temporada, e a gente vai fazer, então, essa maratona a partir de hoje. Todo dia vamos conferir todos os 10 episódios da primeira temporada e também os 10 episódios da segunda temporada. Todo dia um episódio novo, rapidinho, história curta, né, só 20 e poucos minutos, não é um episódio cheio de 40 minutos, algo bem fácil de ser comentado mesmo, porque não é uma trama completamente complicada, né? Esse episódio de estreia aqui já entrega completamente a pegada desse produto, que é, obviamente, para adultos e também cômico, né? Forçando aquela amizade, exagerando no teor cômico, talvez, né? Uma coisa bem para jovem, vamos combinar, uma coisa bem dinâmica, né? E você, assim, cai naquele esquema. Na primeira vista que você faz a esse primeiro episódio, você já tem todo o tom da série e você já tem que se posicionar. Ou você curte ou você não gosta de nada do que tem por aqui. Como eu comentei que eu simplesmente esqueci depois de alguns episódios de baixar os novos, você pode considerar que então eu não gostei da série. Na verdade, eu curti um pouco, achei divertidinha, mas não aquela maravilha sensacional. Depois o pessoal comenta aqui nos próximos episódios, a coisa vai ganhando um pouquinho mais de corpo, porque, como eu comentei, ela se conecta mais ao período ali das aventuras da nova geração, Picard e companhia, né? Tem sim vários easter eggs aí pra gente se divertir, né? Ver as referências, vai curtindo mais, né, do que a gente tinha de novo em Discovery e também em Picard. Ou seja, uma série que mais se conecta aos fãs. O produtor aqui da série, ele se diz mais, né, partidário de ser um fã da franquia, ou seja, a gente tem a promessa, digamos assim, né, que está em boas mãos, ou seja, um produto um pouquinho mais cuidado. E realmente a gente percebe fácil que a série, mesmo no primeiro episódio, se distancia bastante do que é principalmente, né, aquela choradeira da Michael em Discovery e também aquela coisa sepulcral que é Picard, né? Claro, a personagem principal aqui da série, é óbvio, é a Tandy, né? Não é o Boiler, com certeza não, né? Tá tudo focado em cima dela, né? A gente pode até considerar que é uma over protagonista, do mesmo jeito que é a Michael. Nos episódios futuros a gente pode confirmar isso ou não. Aliás, falando nos episódios futuros, né? Eu não consigo lembrar de todos aqueles que eu baixei, de 4 a 5, eu não consigo lembrar do segundo, nem do terceiro, e acho que depois eu parei, não vi mais. Não lembro de nada, nem um fiapo, nenhuma possibilidade. Eu até não fucei aqui os próximos episódios, realmente para tentar lembrar. O primeiro episódio marcou bastante, eu revi ele já várias vezes, para falar a verdade. E, então acho que é por isso que ele está mais na memória. Tudo que acontece aqui nesse primeiro episódio está fresco e digamos que eu acho ele divertido. Os personagens são interessantes, na verdade, só 4, né? 4 alferes, porque vamos combinar, né? Tudo acontece dentro da nave Cerritos, que é uma nave que faz sempre o segundo contato. Pois é, né? Depois que uma nave grande, principal, mais famosa, com algum capitão bambambam, faz um primeiro contato com uma certa civilização, um novo planeta, né? Com vias de talvez entrarem para a frota, não para a frota, para a Federação Unida dos Planetas, né? Estou fazendo a confusão que a Era de Latão faz, né, de juntar uma coisa com a outra, né, são coisas distintas, né? Enfim, quem tem que fazer o trabalho mais pesado, sujo, mais tedioso, são, claro, as naves de segundo escalão, que é então a USS Cerritos. Tem a Capitã Freeman, temos um segundo oficial, um primeiro em comando, que também lembra muito o Riker, temos uma médica, chefe doutora ali, né, que tem que é uma gatinha, né, que foi um dos personagens que apareciam lá na série animada, né, lá da década de 70, tem também o chefe de segurança, enfim, personagens típicos de todas as tripulações de naves dentro da franquia, só que o que vale aqui dentro de Lower Decks não são eles, não são os oficiais, capitão e seus oficiais superiores, é o pessoal da turma de baixo mesmo, os Lower Decks, pois é, como são traduzidos aqui no Brasil, né, os subalternos. Ou seja, só alferes, os 4 alferes por aqui, que eu nem decorei acho que o nome de todo mundo, né? Tem a Tandy, aliás, Tandy não, eu falei errado, né? Tandy é a alferes que chega, a Mariner, que é
a protagonista. Ela sim que cai todas as fichas sobre sua cabeça, sobre os holofotes. Tem o Boiler também e também o Rutherford. São os 4, né? Mariner e Boiler, camisetas vermelhas, comando. A Tandy, camiseta azul, da equipe médica. E também o Rutherford, camiseta laranja, dourada, que seja da engenharia. Basicamente, somente os 4 que importa aqui na série. São eles, né, os principais do show. E é em torno deles que tudo acontece. Mas sim, se dá destaque também aos oficiais superiores de alguma forma. Principalmente por causa da conexão, né, que tem exatamente sobre a Mariner, que é a personagem principal para com a capitã da nave, a Freeman. E depois lá no finalzinho a gente acaba descobrindo, né, que são mãe e filha, né? E ela quer meio que arranjar um jeito de dispensar a filha lá de dentro da Cerritos, mandando para o pai, né, que é um almirante. Bacana. As relações entre os personagens são interessantes, né? É uma série que ela não tem como se complicar, porque como eu comentei, são episódios... eu comentei agora? Eu comecei a gravar esse vídeo de novo, né? Mas são episódios curtos, de apenas 20 e poucos minutos. Ou seja, não dá para fazer uma trama super elaborada, complexa, coisa e tal. É uma aventura super rápida, sem muitos rococó, sem muita firula, mas, na verdade, se você for conferir aqui o primeiro episódio, acontece bastante coisas interessantes. E vamos então à história da vez. Simplesmente eles vão fazer então um segundo contato num certo planetinha e literalmente já o Boiler, sabendo do que precisa ficar de olho na Mariner, porque a capitã, né, ordena a ele que ele fique de olho, né, a qualquer deslize então da Mariner, não dizendo que, claro, né, é a filha dela, né, mas ele tem que ficar de olho e literalmente dedurar. E é o que acontece, né, quando eles estão lá então nesse planeta do segundo contato, ele percebe uma atividade suspeita de Mariner para com alguns nativos ali do planeta, né? Enquanto isso, né, antes até deles descerem para lá, o primeiro em comando, que me fugiu o nome dele, não decorei ainda, ele quando tá lá, né, fazendo as primeiras diplomacias, ele é picado por algum inseto e quando ele volta, né, a picada lá começa a inchar, brotoejar, enfim, ele está contaminado, né? E acontece então uma manifestação típica zumbi dentro da nave. O que é bem bacana, o que coloca assim toda a parte de ação desse episódio. Ou seja, enquanto tem muita comédia também, tem muita atividade aqui. Enquanto isso, né, também o Rutherford está de namorico com outra alferes que não é personagem constante ou regular. Não sei se depois vira regular, mas enfim, não importa, não é uma das 4 principais personagens, né? Mas ele está de namorico lá, em meio à infestação zumbi, ele tenta arranjar um jeito lá de dominar tudo. Embora efetivamente, né, quando ele está mais preocupado nas questões técnicas, ele tem implantes, né? Ele tem um personagem interessante, que lembra o LaForge, em um certo momento, né? Ele acaba se desinteressando ali pelo encontro que ele tem com a Alferes, justamente porque ele percebe que ela ela não curte essas questões tecnológicas, né? E a Alferes, que sim, é a bola da vez que faz uma certa identificação de nós espectadores para o contexto ali daquela nave, que ela está chegando ali, né? Está conhecendo tudo, está tentando se enturmar, é aquela coisa da novidade, né? Também é interessante. Também tem bons momentos cômicos e com certeza acho que ela vai se relacionar um pouco com o Rutherford pelo jeito. E claro, a rixa ali constante, sempre eterna, provavelmente será entre o Boilerman e também a Mariner. Enfim, quando eles estão lá então no planeta, ele fica de butuca nela e realmente ela está contrabandeando, mas não tecnologia que podia ser muito bem colocada como uma coisa completamente infratora das regras da federação, né? Ou da frota, né? Enfim, o que vale. Na verdade, ela só estava mandando pá inchada para o pessoal lá. E aí tem a cena daquela aranha super esquisita que ataca o Boiler. E aquela sequência também super engraçada. Mas é aquela coisa de unir uma coisa com a outra e servir para logo fazer com que a história avance rapidamente, né? Aquela meleca, aquela gosma, né, daquela aranha pega o cidadão, serve de antídoto, né? Que é lá a médica gatinha, a Telana, acho que é esse o nome dela, né? Enfim, vai
se valer para poder salvar toda a tripulação que está completamente já infectada, lá totalmente, né, zumbizada. E obviamente, né, claro que o Boiler, ele não recebe o crédito, né, porque vai ser uma constante com certeza em toda a série, né, sempre o pessoal ali, os Lower Decks, vão meio que resolver a parada, mas só o pessoal ali graduado é que vai receber os louros. Enfim, o contexto inicial aqui dessa primeira aventura é interessante, promete bastante. Só que a gente pode fazer uma certa crítica realmente ao tom. Há um certo aspecto frenético na velocidade dos diálogos colocados por todos os personagens, principalmente da Marine, que chega a ser um pouco irritante. Eu lembro mais disso na primeira vez que eu assisti ao episódio. Aquilo me incomodava um pouco, embora, como já tenha dito, eu tenha gostado da aventura em si. Não é ruim, pelo contrário, é muito interessante o desenvolvimento ali entre os 4 personagens. De novo, não dá para fazer grande coisa porque é um show super curto, de poucos 20 minutos. Mas que agrada, agrada. Mas que a quantidade é muito verborrágica, a série, tá, dá um frenesi excessivo que pode irritar muita gente também. Mas é aquela coisa, também por ser um episódio de estreia de uma série, a necessidade de apresentar todos os personagens principais e os secundários, isso também faz com que algumas coisas sejam mais rápidas ainda, mas que ela vai tagarelar. Aliás, o episódio se encerra dessa maneira, né? Frisando que ela é uma tagarela, ela não para de falar o tempo todo. É uma constante. Isso eu me lembro vagamente dos outros episódios que eu assisti. Ela tem esse quê e é nisso. Vamos colocar também que as 2 personagens femininas, elas têm mais destaque que os personagens masculinos, né? O Boiler é colocado como um cara que tenta ser esperto, mas na verdade não é de fato. O Rutherford já é descrito como um sujeito que ele é tão mente fechada, né? Só olha para frente, não enxerga a lateral. Ou seja, 2 homens fracos. Claro que as mulheres, né, principalmente a Marina e a Tandy, são, claro, superiores, né, sempre estão, né, mais espertas na situação. A Marina é completamente aos moldes da Michael, né, lá de Discovery, né. Ela é a Bambambam que tem a solução para tudo. Na verdade, é dito, né, já dá um pequeno embasamento, né. Ela já participou, ou já esteve lotada em 5 naves diferentes, né? Já passou por vários planetas, é uma pessoa descolada, né? Não respeita as regras, mas ok. A capitã da nave também, né? É uma mulher. Seu primeiro oficial, seu chefe de segurança, parece também não são lá grande coisa. A médica, a gatinha, é colocada também como super esperta, ou seja, tá no bojo do que é a nova era, a era de latão da franquia. Ou seja, a valorização das personagens femininas, né, e depreciamento das figuras masculinas. Coisa típica, não tem nada de novo por aqui. Claro, no formato que foi colocado aqui no primeiro episódio, ok, mas isso vai incomodar mais nos futuros? Não sei. Não me lembro dos 2, 3 seguintes, e no restante da série ou da próxima temporada, não sei como é que foi. Mas deve ser meio batida, com certeza. De qualquer forma, existe esse problema que tem lá em Discovery e também em Picard, mas não é tão acentuado, não é tão na cara, não é tão na cara de pau, de deixar somente isso frisado e esquecer das histórias. Tanto que a gente pode dizer que mesmo com uma história super enxuta, rápida, dinâmica, tem um certo dinamismo mais interessante do que a gente encontra lá, por exemplo, em Discovery, com certeza. Para você ver, mas ok, vamos ver como a série vai se desenvolver. De qualquer forma, essa estreia aqui eu gostei bastante. Por ela, por essa estreia, eu fiquei interessado em realmente ver os episódios seguintes. Depois que eu fui perdendo o pique. E aí eu não consigo lembrar se os episódios 2 e 3 eles foram um pouquinho mais fracos do que a abertura em si. Já entrando no ritmo mais senseu de apresentação, se eles tiveram uma certa queda. Isso eu não me lembro. Vou conferir com vocês aqui amanhã e depois de amanhã. De qualquer forma, a estreia em si, para mim, me soou bastante promissora e eu apostei bastante então na série. De novo, não é nenhuma maravilha de animação. É ok, é uma série divertida, aos moldes dos nossos tempos, tematicamente, ideologicamente falando também, é aquela coisa de sempre.
Se vai melhorar ou não, a gente vai conferir nos próximos dias. De qualquer forma, para esse primeiro episódio aqui da primeira temporada de Star Trek Lower Decks, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Um pouquinho acima da média, um pouquinho a mais que acima da média, né? E acho que está de bom tamanho, não tem nada demais. Até comparando um pouco com o que foi depois da estreia de Star Trek Prodigy, lá sim eu curti mais, porque tinha mais o espírito ainda de talvez Star Trek do que aqui. Aqui é mais coisa de ser umas referências. Ele vai forrando o episódio de várias referências o tempo todo e você vai se sentindo no lugar conhecido, mas necessariamente não é um produto tão mais caro de Star Trek quanto é Prodigy, lá que depois foi exibido. Enfim, tá de bom tamanho mesmo, 3,5 asteriscos. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aí nos comentários se vocês já assistiram a série, se vocês vão dar uma chance a ela agora, naquela dificuldade, né? Só está sendo exibida dentro da Paramount Plus. Mas quem já está ali para assistir mesmo Strange New Worlds, já aproveita e vê a animação. Por que não? Enfim, comenta aí se você curte. Mas vamos ver se vocês todo dia acompanham aqui meus pitacos a respeito da primeira e da segunda temporada de Star Trek Lower Decks. É isso.